negócio dele era levantar fundos. Pode ser que um dia eu tenha tanto dinheiro que eu possa até me dar o luxo de pregar o evangelho. Eu falei, cara, você vai ficar tão viciado nesse dinheiro que você não vai parar essa doença nunca. Vai morrer em cima dessa morte. Para com isso. Quando eu comecei a EVB junto com um grupo de amigos, mas a iniciativa maior foi minha, eu fiz aqui uma apresentação sua, falei um pouquinho da sua trajetória, da sua caminhada, mas acho que mais importante do que eu dizer quem é o Caio, é o próprio Caio se apresentar, né? Como você se vê, quem é o Caio, pelo Caio, né? Rapaz, é a coisa mais normal do mundo. Sou eu para mim mesmo. Eu não tenho complexismos, nem complexidades e nem nada de natureza profundamente especial. Eu acho que o que mais me caracteriza para mim mesmo é o fato de que Deus me deu um coração capaz de crer e viver sem dúvida, nem medos, nem nada disso. E é algo que até me constrange, porque eu vejo todo mundo com tanta angústia, tanta dúvida, tanta necessidade de provas e de demonstrações, e também muita gente se queixando de melancolia, de tristeza, de depressão, de pânico, de medo. E essas são coisas que, pela misericórdia de Deus, até o dia de hoje, nos últimos 50 anos, desde que eu criei no Evangelho para mim, não me assolaram. Eu passei as piores experiências do mundo entre 98 e 2004, 2005. Foram anos terríveis. E culminando com o sepultamento de um dos meus filhos. Mas eu atravessei tudo aquilo não sem muita tristeza, mas sem abalos, sem desistências. A minha mulher não me viu nenhum dia andando para trás. O caminho era para frente e continua a ser adiante. Então eu dou graças a Deus, mais do que por qualquer dom que Ele tenha me dado, ou talentos, ou inteligência, ou seja lá o que seja. Minha maior gratidão é essa estabilidade, é essa pacificação, é a capacidade de, pela fé, atravessar a tribulação, crendo que ela não tem como me fazer mal. Ela pode até provocar dor, sofrimento, perda, mas mal não, porque eu me glorio na própria tribulação. Isso eu criei e aprendi, que a tribulação me fortalece, me enche de experiências. As experiências me dão cada vez mais perseverança, conhecimento dos processos de dor e angústia existenciais e de traições humanas e de perdas. Tudo isso faz parte. É um acumulado de experiência que deixa a tua casca grossa e que fortalece os teus ossos espirituais, o tutano do teu ser, e me remete todo dia para a certeza de que tudo é fase. A própria experiência da vida na carne, no corpo, no espaço-tempo, é uma fase, e muito rápida, né? Eu estou, por exemplo, chegando ao fim dessa fase físico, espaço-temporal. Daqui a pouco eu parti para uma outra dimensão, para uma outra plenitude, de modo que eu trato tudo assim, como processo, né? Então, eu já quis muito voar como uma borboleta colorida e livre, mas eu tive que passar pelo casulo, tive que me estremecer de dor
de agonia, deixando naturezas antigas para trás, abraçando novas vocações existenciais e aprofundando cada vez mais a fé. A experiência produz essa perseverança contínua, que não desiste, que não volta atrás. E a perseverança produz esperança, que é um poder existencial maravilhoso para viver. É como ser atomizado pela alegria de ser e pela esperança eterna. Isso gera confiança, gera aquela esperança que não confunde, que não fica confusa, que se firma na esperança. E não pode haver tesouro maior do que esse, o qual eu abraço com gratidão todos os dias e vou atravessando as coisas com o coração quebrantado, sabendo que não é algo que venha de mim, que vem de Deus e que Ele me ensinou a desenvolver esses aspectos, a me treinar espiritualmente desde muito jovem para cada dia viver a vida com mais segurança, pacificação e alegria transcendente. De modo que, é claro, que eu sinto as dores do tempo, os partos da hora, as malignidades da história, a manifestação horrorosa do que a gente tem vivido nos últimos anos aqui no Brasil, e a certeza de que tudo isso passa. Daqui a mais um ano, nossa preocupação vai ser uma outra. Mas, se Deus quiser, já não mais essa de agora. E venha o que vier, nós vamos encarar até a hora em que os nossos olhos se abrirem para outra dimensão que olhos nunca viram, acerca do que ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum, mas é aquilo que a gente sabe que está preparado para quem vive no amor de Deus. Então é isso, meu querido, que eu diria sobre mim, pedindo a Deus para ser bem entendido. Coisa maravilhosa, assim. Ouvir você, um dos caras, talvez, no máximo da sua experiência agora, assim, né? Você talvez esteja na sua melhor forma, né? Já viveu bastante, já aprendeu bastante, já caminhou bastante. Então, talvez você esteja, vamos dizer assim, na maturidade da sua consciência, e você, na maturidade da consciência, falando sobre uma espiritualidade que não te blinda das dores da vida, né? Parece que isso é um pouco contraceptivo pela forma como a nossa religiosidade, como a forma da espiritualidade brasileira, ela é professada, né? Que é justamente o contrário. Você vê uma busca das pessoas para uma fé que te livra das dores. E você aqui, um homem maduro na sua espiritualidade, dizendo que a sua caminhada não lhe trouxe um alívio para essas dores, mas que você trouxe paz a partir dessa caminhada. É mais ou menos isso? Quase. Eu vivi, depois de convertido, aproximadamente 25 anos no paraíso, em bonança sobre bonança. Eu achava até estranho, porque eu via tanta dor para todo lado, tanta gente sofrendo, e eu nunca não me solidarizei, eu sempre busquei chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram, desde a juventude da minha fé e do meu pastorado. Sempre foi assim, sempre vi a dor do meu próximo, por isso fiz muitos trabalhos de natureza social a vida inteira para atingir milhares, se possível milhões, de pessoas em estado de necessidade. Mas eu sempre identifiquei a necessidade humana não apenas como necessidade de natureza material. Eu sempre lidei também com a necessidade psicológica, espiritual das pessoas, porque é um outro tipo de dor, outro tipo de fome, outro tipo de carência. E seja qual seja o nível de carência, o Evangelho tem resposta para tudo isso. No entanto, quando eu estava aí já nos 40 anos de idade,
A minha vida começou muito cedo, ministerialmente falando. Eu me converti antes dos 19, comecei a pregar imediatamente. No ano seguinte, em 74, eu já estava na televisão, em todas as rádios, e logo depois eu entrei em rede nacional. Então, do dia para a noite, eu virei uma figura pública no país inteiro, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, uma coisa assim que não acontece. Com 27 anos de idade, eu já era o pregador mais respeitado no Brasil, escolhido para falar em todos os eventos denominacionais, de todos os grupos. E no maior evento da história da igreja, até o dia de hoje, com o maior número de representatividade, em 83, no Mineirinho, eu estava lá para ser o fechador daquele evento extraordinário com 26, 27 anos de idade. Então, a vida, ministerialmente falando para mim, era como um foguete que tinha saído da estratosfera, estava indo para o espaço aberto, desde que eu era menino, novo. Eu sempre fui um homem sério, desde jovem. Nunca brinquei com o meu ministério, sempre fui tratado como um homem jovem etariamente e idoso do ponto de vista espiritual e da maturidade. Nunca sofri de auto-vitimização, não tive nunca pena de mim mesmo, portanto. Nunca fui daqueles que se jactam de qualquer coisa, eu sempre soube que tudo é graça e que as coisas que me aconteciam, eu não busquei nenhuma delas, elas é que me procuraram. Eu nunca bati em nenhuma porta pedindo, deixa eu entrar, deixa eu subir aí, deixa eu pregar. Não, o mundo correu atrás de mim depois que eu abri a boca pela primeira vez. E foi assim a vida inteira. Até que quando nós chegamos aí em 95, quando eu fiz 40 anos e já me sentia velho, idoso, já estava pregando no mundo inteiro há alguns anos, com o Billy Graham, com todos os grandes pregadores mundiais, com o John Stott, com o Sam Kamalason, com o Leighton Ford, fazendo palestras nos Estados Unidos, na Europa toda, na União Soviética, na África, em tudo que é lugar, e levando milhares de pessoas a Israel. Em Israel eu tinha lá um bosque de milhares de plantas que foram plantadas por mim ou por aqueles que eu levei. Era tratado assim na palma da mão pelos israelenses em todo lugar. E aqui no Brasil, com 30 anos de idade, eu já era uma figura pública para o Senado, para a Câmara, para o Congresso. Ia falar frequentemente nos debates temáticos do Senado ou do Congresso Nacional. Os presidentes da República, os senadores sempre pediam alguma opinião minha. Enfim, desde muito novo que eu fiquei desassombrado com a vida por inteiro, em qualquer lugar. Não importava se você pusesse para eu pregar para os melhores teólogos do mundo, eu ia lá e falava 4 noites seguidas para eles, sem nenhuma preocupação de estar dizendo besteira. Eu via que o que eu dizia provocava todos eles na mente, na alma, no espírito, e os fazia crescer. Então, uma liberdade enorme para me expressar no Evangelho para qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer fase da vida. Aí eu comecei pela primeira vez a ver tanta gente atravessando a existência com tanta dor, que eu comecei a me perguntar: Senhor, o que tem de errado comigo? Que já tem 25 anos que eu estou aqui e me sinto quase que adulado, sentado no teu colo, sofrendo cafunés divinos o dia inteiro. Então eu não estou pedindo dor nenhuma, mas eu confesso que eu acho estranho, mas te agradeço de todo o meu coração. Meus filhos todos saudáveis, todo mundo bem e tal. Aí dali para frente
eu comecei a me dar conta de que o tempo da minha dor iria chegar. E, inclusive, eu que não sou um cara de profecias, para cada 100 profecias que eu ouvi na vida, 99 eram carnais ou fajutas ou apenas invenções mentais. Para cada 100 tinha uma com alguma genuinidade. Então, como eu já cresci no meio, antes de me converter, eu já sabia das maldades proféticas praticadas por aí afora, nunca fui impressionável. Mas de 95 em diante eu comecei a ouvir pessoas que vinham aos prantos me procurar, chorando, dizendo que viam diante de mim um momento de dores, alguns anos de dores insuportáveis, que eles achavam que não seria humano eu aguentar o que viria. Eu ouvi demais isso, mas eu nunca me impressionei com coisa nenhuma. Como eu nunca deixei de entrar num avião, porque a minha mulher tenha tido um sonho que o avião caía. No outro dia de manhã cedo, lá estava eu embarcando. Nunca dei a mínima. Nem com sonho que eu tive uma vez de que eu ia pegar um avião 7 horas da manhã, como era o caso, eu teria que pegar, com alguns funcionários da Vind que estavam me acompanhando por uma cruzada em algum lugar no Nordeste. E eu sonhei do meu sonho, que quando a gente chegava num lugar entre Salvador e Sergipe, Aracaju, eu olhava para fora na escotilha do avião e o meu filho Ciro estava comigo, e eu olhava e via aquele mar lindo azul com um gramado verde e um riacho singrando o gramado e desaguando no mar, um céu lindo. E eu olhava para o meu filho no sonho e dizia, olha só, presta atenção nesse cenário, porque é o último cenário que nós vamos ver na Terra. E logo depois disso, nós vamos ser levados para a eternidade. Esse avião vai cair. Olha bem, meu filho. Aí eu olhava em volta, os outros funcionários estavam lá, e eu como que pacificava todo mundo. E aí eu acordei, quase na hora de ir para o aeroporto. A única pessoa que não estava no voo era o meu filho, que não iria. Mas eu fui, encontrei com os outros, não contei nada para ninguém, entramos no avião. Se eu contasse o sonho, ninguém embarcava, só eu. Aí eu entrei sozinho no avião, voamos até Salvador. Quando levantou o voo de Salvador para Aracaju, mais ou menos 8 minutos de voo, eu ouvi aquela explosão, pá! Era uma turbina pegando fogo e o avião caiu para o lado em que a turbina incendiou, ele pendeu para lá. E o cenário era esse. Eu olhei pelo lado da escotilha, o mar, o riacho, a planície, tudo absolutamente igual. E aí o avião faz pum, e começa a cair. E as aeromoças preocupadas, naquele tempo eu viajava mais do que piloto, de tal modo que as companhias de aviação todo ano me chamavam para falar nas festas de Natal das companhias e dos pilotos, porque eu entrava no voo, já avisavam o piloto que eu estava lá, e o cara me saudava, quero saudar o nosso querido amigo Reverendo Caio, que está no voo com a gente. Nesse dia eu não falei nada, mas as aeromoças foram lá atrás comigo, reverendo, o piloto está pedindo para o senhor orar porque a situação está séria, a gente corre o risco de cair. Eu falei, fique em paz, ninguém vai cair nada não. E aí elas deram as instruções, baixa a cabeça, tira o sapato, faz não sei o quê. Aí eu falei, olha, me ensina a abrir essa porta aqui de trás, porque acontecendo o que aconteça, a gente vai abrir essa porta e vai ter escape por aqui também. Me prepara que eu faço isso. Aí o povo gritando lá dentro, isso e aquilo, e eu acalmava, não vai acontecer nada. Fiquem em paz e tal. Se eu fosse me basear em sonho, eu já teria me entregado ao desastre, mas nem um pouco. Aí foi uma dificuldade para conseguir pousar com aquele avião que vinha pendendo. Quando nós chegamos lá, já tinha bombeiro, com aquele monte de carro de espuma,
com medo de explodirem. Para descer foi um problema, o vento batia do lado ao contrário, errado, o avião de banda saindo da pista e o cara puxando para entrar, acelerando um lado só. E aí foi, quando pousou, explodiu tudo, aí começou o fogo geral. E aí eu fui lá atrás, abri a porta, ejetou aquele escorrega. Eu já tinha escorregado naquilo ali 3, 4 vezes antes, porque acidente de avião é comigo mesmo. Eu só não morri de avião ainda, mas já aconteceu tudo. E eu gritando, venham por aqui que tá mais fácil. E eles se concentrando na porta da frente, até que alguns começaram a me ouvir e vieram, especialmente os funcionários da Vind vieram. Eu falei, vão lá, vão pulando, vão pulando. Tinha um que tinha medo e ficou assim, não ia, eu dei um empurrãozinho na bundinha dele, lá foi ele. Até que chegou uma senhora enorme. Eu falei, vá, minha senhora, vá, por favor. Vai, enquanto só tá esse fogo aqui, a gente não sabe se isso pode explodir a qualquer momento. Já teve uma explosão, não vamos esperar uma pior. Vá. Aí ela enorme, sabe? Quase não passava direito ali na porta. Ela dizia, eu tenho medo, eu não vou conseguir. Aí eu olhei para um lado e para o outro, não tinha mais ninguém vindo. Eu agarrei ela assim com as 2 mãos, abri as pernas e me joguei com ela. Lá foi ela, entre as minhas pernas. Nós fomos rolando até o asfalto. Aí eu levantei a mulher lá e falei, agora corra. Aí começou a explodir tudo atrás. Pois bem, eu não sou um cara impressionável, foi por isso que eu te contei essa história. Mas naquele período de 95 em diante, até 98, eu ouvi tanta história de que eu ia conhecer dores que eu não sabia nem que podiam ser provadas, sem que o cara se suicidasse de tristeza. E eu não me impressionei, continuei a viver a vida, não pensei no assunto, não procurei. Cada pessoa que falava a mesma coisa eu agradecia, dizia, então ore por mim. Mas 2 minutos depois eu estava com a cabeça em outro lugar. Nunca fui, nem serei uma pessoa impressionável. Não é a natureza da lógica da minha fé. Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se/ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada sem precisar de ter aquele corre de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Até que chegou o ano de 98, e com o ano de 98 veio um dilúvio com todo tipo de tsunamis, a Atlântida afundou, todas as coisas grandes que eu tinha feito foram cobertas pela água e, graças a Deus, deu para salvar a família. Eu botei numa arcazinha, levei todo mundo para os Estados Unidos e cobri como uma galinha cobre os seus pintinhos e o pau cantando de todos os lados. E opressão da igreja, opressão dos pastores, porque isso tudo tinha decorrido de um divórcio que aconteceu em circunstâncias totalmente indesejáveis. E aí eles bateram. No final do ano houve aquela manipulação de atribuírem esse tal de dossiê Caimã à minha pessoa, só porque o Lula ficou sabendo e ficou indo atrás de mim, nós éramos amigos, pedindo para eu achar isso na Flórida para ele. Eu disse que não iria nem morto, mas ficou, e eles saíram falando por aí que era eu que sabia.
disso. Conclusão, a mídia inteira começou e no fim eu fiquei o cara, eu passei a ser o cara que sabia do dossiê que podia derrubar o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique era até meu parceiro na Fábrica de Esperança, um bom parceiro. Ele e a dona Ruth, e me tratavam com toda a deferência. E aí eu fui lá, falei para ele, isso tudo é mentira. Ele disse, eu sei, eu mandei o Serviço de Informações investigar tudo, a gente sabe de onde isso vem, não é do senhor. Então fique tranquilo, que eu sei de onde isso procede. Mas, meu Deus, a mídia não quer saber, bateu até não poder mais. Eu tinha sido queridinho da mídia durante muitos anos. A mídia é assim, ela te levanta, te levanta, te levanta. Quando você chegou alto demais, ela corta. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela corta, mas corta mesmo, meu irmão. E como, por incrível que pareça, eu só tinha TV Globo fechada comigo, porque eu era amigo do João Roberto, pregava lá, tinha programas gratuitos que eles me davam lá e tudo mais, eu fui bastante poupado. Só é impossível, numa rede de comunicação, eles ignorarem uma coisa que se torna nacional, como a pessoa do meu vulto. Mas a Universal não fazia outra coisa, na Record, nas rádios, SBT e outros mais, batendo, e a Folha de São Paulo e o Estadão. Era o dia inteiro apanhando durante quase 4 anos de surra. E às vezes amainava, você achava que estava passando, aí vinha outra leva. E eu fui aproveitando tudo aquilo para ficar cada vez mais resistente. E fui perdendo a sensibilidade. Eu digo a sensibilidade de autopiedade, totalmente. Falei, o que eu não posso embarcar aqui em nenhuma forma de pena de mim mesmo. Nunca fui disso, não aprendi a ser assim, sou filho de um homem. Aí o pessoal vinha querendo diminuir minha responsabilidade. Não, o senhor deve ter se divorciado porque a sua esposa era ruim. Eu digo, não, é uma mulher boa. Não merece nenhuma crítica. Eu é que fiz a coisa errada. Não, o senhor fez porque o senhor teve... E eu sempre dizia, não foi nem o diabo, fui eu. Sem nenhuma autopiedade. E outra coisa que eu abomino é transferência. Se você é homem, meu irmão, viva com as consequências. E tenha respeito pelas suas próprias escolhas e decisões. E se você não é assim, não serve para servir a Deus, nem ao próximo. E aí eu já era assim, fui ficando cada vez mais resiliente, mais resistente. E aí, para coroar esses episódios, que foram muitos, eu não tenho tempo para descrevê-los aqui, veio a morte do meu filho, o Lucas. E aí foi outra coisa, que eu tive que desenvolver o meu ser para lidar com aquilo. Eu me deixei experimentar todas as dores do luto daquele meu canguruzinho. Eu dizia que ele era um canguruzinho, porque ele parecia um filhote de marsupial. Em relação a mim, ele queria estar sempre aqui dentro da minha bolsinha. Para onde eu ia, ele queria ir junto. Ele era o mais novo dos meninos e só estava com 22 anos. Então, eu tinha e tenho por todos os filhos um amor imenso. E por ele, que tinha me dado mais trabalho do que os outros desde que nasceu, eu tinha aquele cuidado de quem tem por um filho que pode dar mais dificuldade ou que tem mais fragilidades e você ajuda a caminhar um pouco mais. E aí eu me permiti experimentar todo o luto. 21 dias escrevendo no meu portal aí no caifá.net. Se você escrever Luke, L-U-K, o nome dele era Lucas com K, você vai encontrar umas 200 ou 300 cartas ou textos que eu escrevi naquele período a respeito da partida dele e como eu me sentia em relação a tudo isso. E só me fez bem, eu tive cada experiência forte, violenta com Deus, com a voz de Deus, com o amor de Deus, com aqueles esturros do leão de Judá que me acolhia como um cordeiro. E o meu coração se fortalecendo,
Passaram os 21 dias, eu enchi a minha agenda de segunda a segunda, e os próximos 2 anos eu preguei todos os dias, às vezes até de manhã e de tarde também. Enchi a vida de palavra, e quanto mais eu pregava, mais edificado, mais aprofundado, mais consolado, mais alegre, mais empoderado no Espírito Santo. Foi acontecendo e em seguida eu mudei para Brasília ainda em 2004 e iniciei o Caminho da Graça aqui no mês de julho. Não fiquei lambendo nenhuma ferida, vamos começar uma coisa nova. E começamos o Caminho da Graça. Abri a Vem Ver TV, que foi a primeira TV cristã de streaming, uma das primeiras no mundo inteiro. Eu inaugurei aqui no Brasil, a televisão por streaming há 15, 16 anos atrás. Não havia YouTube, não havia Facebook, não havia nada, não havia nuvem. Os satélites, a nuvem era minha, os computadores espalhados pelo mundo inteiro, os servidores em 19 lugares diferentes, eram todos meus e milhões de terabytes lá, 24 horas rodando, programação sem repetição. Então, pois bem, eu fui vivendo isso tudo e continuando, e quando chegava alguém querendo saber se aquele período já tinha passado, eu falei, olha, eu nunca mais pensei no assunto, eu não penso nisso. E venha o que vier, meu querido, é para matar no peito, baixar a bola e prosseguir. Não vai ter essa história. E eu vivo com a minha mulher, muito feliz com ela. Ela me trouxe 3 filhos, eu tinha 4, ficaram 3, hoje são 6. Eu amo os meus filhos como sempre os amei, amo os filhos dela com o melhor amor paternal que alguém possa ter para dedicar aos enteados, que eu não tenho nem coragem de chamar assim, eu só os chamo de filhos mesmo, e os apresento a todos como filhos da mesma cepa conjugal, da mesma família, e já estamos juntos, daqui a pouco faz 25 anos outra vez. Então o tempo voa, o coração cresce e se dilata em amor, a fé aprofunda-se, e a maturidade não tem limite para ela. Quanto mais você vive, mais maduro você pode se tornar. E a melhor maneira de avaliar a maturidade é pela segurança com a qual você lida com as tribulações. Gente imatura se desespera. Gente madura diz, é uma chance para crescer. Deixa eu transformar isso aqui num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, numa outra coisa. Eu vou sair melhor, porque eu sei com quem eu entrei, sei com quem eu estou atravessando esse vale e sei que sairei do lado de lá mais forte. Ele vai me servir com um cálice transbordante, vai colocar minha mesa na presença dos meus inimigos visíveis e invisíveis, vai me ungir cada vez mais com óleo de alegria e graça, e bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho tentado viver, e tenho dito isso e digo isso com o coração quebrantado, porque isso não é nada além de graça divina se derramando e se renovando todo dia sobre mim. Então, Caião, muito obrigado por todo esse testemunho, né? Essa pequena parte da sua história que você contou aqui pra gente. Eu queria falar um pouco, e geralmente eu não faço isso em nenhuma das entrevistas, mas eu queria te agradecer pessoalmente, porque sou um seu fã declarado aqui. Obrigado. Você é uma pessoa que me ajudou muito no processo da minha espiritualidade. Por que eu digo isso? Porque eu tenho poucos anos de evangélico, eu tenho só 10 anos. Eu me converti tarde, com 17 anos de idade. Então eu conheci você muito depois, né? Você não era mais o Caio dos tempos áureos da década de 90. 80, você já era 70. Isso, você já era o Caio herege, entendeu? Eu descobri você pesquisando vídeo no YouTube, entendeu? Todo mundo criticando, falando do herege. Aí, eu tava num sebo em Belo Horizonte uma vez, numa livraria aqui da Savassi. Aí eu fui comprar um livro de história.
Aí tinha lá o seu livro, a sua biografia. Aí eu sabia quem você era, peguei a sua biografia para ler. Fui lendo aquelas histórias, fui ficando maravilhado, chorava, ouvindo os relatos de você falando do seu pai, do seu avô. E esse tipo de fé bonita, né? Esse tipo de fé que você disse aí, a gente ter comprometimento com a nossa família, com o nosso próximo, com o evangelho. Foi muito bom ter ouvido o testemunho do seu pai, como que foi forte o seu testemunho de enfrentamento, né, dos fundamentalismos, e como que você foi luz para muita gente. Inclusive, as minhas referências hoje, pastorais, são todas pessoas que foram discipuladas e começaram a caminhada com você. Então, meio que você é o cara que fundou o chão da nossa geração. E aí eu queria só te agradecer publicamente mesmo. Obrigado. Eu sou muito seu fã mesmo. Te escuto sempre, leio seus livros, li O Enigma da Graça, Assim Barganhas com Deus, foi tudo muito bom para mim. E aí, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que você falou há 2 ou 3 anos atrás, em um dos seus vídeos, que foi assim, você estava dizendo que nós, como igreja, aquela pregação sua que você fala do molusco, dos tentáculos, do fundamentalismo que está entranhado nas igrejas, e você fala que a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que resistir a isso, que é a hora da gente se levantar. E eu queria que você desse uma mensagem, falasse um pouco disso, principalmente nesse ano que a gente enfrenta, né, esse bolsonarismo, mais uma eleição, esses discursos de ódio, como que nós podemos ainda resistir a esses fundamentalismos, porque o fundamentalismo, ele marcou a sua vida, né? Eu acho que a religiosidade, ela foi pior do que os seus acidentes de avião, as coisas que você sofreu, porque ele sempre te acompanhou contra você. Então você tem uma experiência muito grande para poder nos ensinar a como passar por isso. Olha só, querido Walter, eu me sinto assim. Eu vejo tudo isso aí, ficou muito pior, mas nunca foi muito melhor. Quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, que era no tempo que eu era unanimidade da Universal até as neopentecostais, houve esse tempo em que o Macedo, por exemplo, me ouvia com regularidade. E os pastores e bispos dele, e o segundo homem na hierarquia dele, naquele tempo, que era o Renato Suete, ia me ouvir pregar às quintas-feiras, aonde eu estivesse pregando, e dizia para o Macedo, olha, a gente vai ter que um dia diminuir esse paganismo todo aqui dentro da Universal, porque o evangelho não é isso. E ele mesmo, Macedo, me disse que sabia que eu pregava o evangelho, como o evangelho era. Ele só não fazia a mesma coisa porque o objetivo dele era levantar dinheiro. E o evangelho, se for pregado, ele não dá lucro. Então, o negócio dele era levantar fundos. Pode ser que um dia eu tenha tanto dinheiro que eu possa até me dar o luxo de pregar o evangelho. Eu falei, cara, você vai ficar tão viciado nesse dinheiro que você não vai parar essa doença nunca. Vai morrer em cima dessa morte. Para com isso. Quando eu comecei a EVB junto com um grupo de amigos, mas a iniciativa maior foi minha, e quem financiou o processo inteiro nos primeiros anos todos, foi a Vinde, que fizemos isso. E aí vieram 65% dos pastores do Brasil e das igrejas brasileiras se associaram à EVB, e a nossa esperança cresceu muito de que a gente então conseguisse diminuir a barbaridade, a supersticiosidade, o paganismo pentecostal e neopentecostal e outras coisas, com aquela associação, porque dava a impressão nos primeiros 2 anos que todo mundo lá. Todo mundo, só não estava o Macedo, que eu disse que ele não podia entrar, porque senão seria uma incoerência com aquilo que nos motivou a criar a associação, e o Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, que eu também conhecia profundamente, e falei, olha, não dá só se vocês pararem com esse gangsterismo que vocês praticam, porque é um negócio mafioso, então não dá. Mas os outros estavam todos lá, de todos os tipos de Assembleia de Deus, com a Igreja Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, todas as pentecostais, todos os grupos independentes e todas as tradicionais, os
presbiterianos do Supremo Concílio e igrejas locais, igrejas batistas individuais, convenções e convenção nacional, igrejas da renovação, igrejas de todo tipo, até a Lagoinha. O Márcio estava lá, porque naquele tempo a igreja da Lagoinha não era isso que ela se tornou, ela era uma igreja batista renovada. Então, estava lá com a gente, estavam todas as grandes associações, as editoras, as para-eclesiásticas, era um grupo enorme, com uma representatividade inigualável, nunca antes e nunca depois não vi nada igual. Mas quando chegamos em 94, eu fiquei com certeza de que aquele grupo que estava ali estava querendo só usar a fachada que a EVB dava e a fachada que o meu rosto expressava para o país inteiro, porque eu era o cara que estava em tudo e em todas as coisas. Se o problema era econômico, eles me consultavam, a mídia repercutia tudo comigo. Se era social, se era religioso, se era criminal, se era de segurança pública, fosse do que fosse de ciência, de opinião, de controvérsia, eu estava lá em tudo. Os caminhões das TVs, às vezes, iam de manhã cedo para minha casa, para eu dar opinião em primeira mão, em exclusivas. Estava em tudo que era de mais repercussão, nas rádios, nos jornais. Tinha artigos meus todo fim de semana no Globo e em vários outros jornais do país que reproduziam as mesmas coisas. Pois bem, mas eu estava profundamente triste porque tinha concluído que eu estava só sendo usado. Mas aquele pessoal não queria mudar de vida. Aqueles pastores não queriam. E aí eu comecei a advertir que poderia chegar a hora em que eu pessoalmente não aguentaria mais fazer parte daquilo. Avisei. Quando chegou no fim do meu primeiro mandato, eu disse, não quero mais renovar, vocês escolham qualquer outra pessoa para continuar, eu não dou conta. Eu sou um profeta, um evangelista profeta. Eu não tenho uma gota de política religiosa ou de qualquer outra natureza em mim. Sempre que me perguntam, eu digo o que eu penso. Então, para vocês, eu não sirvo, porque daqui a pouco eu vou começar a dizer a verdade sobre este grupo que está aqui. E aí vocês vão ficar chocados com a minha liberdade de dizer que aqui se está mostrando um tapume, mas que atrás desses bastidores não tem verdade equivalente na prática de vocês. E aí eles pediram para eu ficar mais 4 anos, eu disse não, só se for como presidente emérito, uma coisa assim que eu não precise estar no dia a dia. Continuei botando dinheiro para a coisa continuar, mas com a minha ausência foi surgindo um vazio muito grande. E com esse vazio ficou tudo preparado para acontecer o que aconteceu a partir do ano 2000. Do ano 2000 em diante, o barco emborcou. E aí, quem não era ainda da teologia da prosperidade virou. Quem não era ainda da mandinga no culto passou a praticar. Começou o Estevão Hernandes a dizer e me disse que ele ia fazer da igreja dele uma universal de classe média alta. Aí foi todo mundo começando a fazer as mesmas coisas. O Silas já era o cara vendido que ele já é assim, infelizmente, desde novinho, que para ele o negócio é quanto é que você me dá? E aí eu tomei a decisão, foi quando também eu aproveitei a liberdade, em 98, porque em 98 eu rompi com tudo, e aproveitei a liberdade e disse, agora é a hora de eu tratar da minha vida pessoal. Se eu não tratar agora, nunca mais na vida eu terei outra chance. Eu falei com a mãe dos meus filhos, nós conversamos umas 3 vezes sobre o assunto, ela chegou a um acordo, eu diria que mais ou menos unânime comigo, e preparamos para fazer tudo da maneira mais calma e tranquila. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu, ela não foi capaz de segurar aquilo. Eu entendo tudo, eu entendo toda a dor dela, eu compreendo tudo. Ela é minha amiga, sempre foi, sempre será, eu sempre a amarei. Nunca de mim haverá nada transferido para ela,
A dor dela foi muito grande, e aí a coisa começou a vazar, uma amiga conta para outra e assim vai. Daqui a pouco eu tive que tomar a dianteira, fiz uma carta me desligando de tudo e de todos. Do Comitê de Lausanne, na Europa e nos Estados Unidos, do Portas Abertas, onde eu tinha sido vice-presidente nacional há alguns anos, agora eu fazia parte da diretoria mundial, uma organização séria, e outros, como a Visão Mundial aqui, Visão Mundial no exterior, que me convidavam sempre para mudar e me tornar um dos vice-presidentes responsável pelo Ministério de Pastores e de Igrejas do mundo inteiro, com um budget de milhões de dólares por ano. E eu, não aceitando nada nem ninguém, me desliguei do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, do Sínodo, do Presbitério, de todos os grupos locais. Escrevi uma carta, comuniquei todo mundo, ninguém soube por outros. Só um grupinho pequeno por causa desse vazamento. Quando eu vi que estava vazando, eu falei, não. Ninguém nunca descobriu, isso não era algo que marcava a minha vida, foi um episódio recente e eu não vou viver como hipócrita, porque hipócrita eu nunca fui. Sempre tratei a vida com sinceridade, então é com sinceridade que eu vou botar a bunda para fora, se for o caso, mas eles vão ver a minha cara na minha bunda. Mas eu não vou me esquivar de coisa alguma. E aí eu recebi milhares de telegramas, de e-mails, de pastores dizendo: por que você confessou? Meu Deus, você já me ajudou tantas vezes nos meus adultérios, nos meus erros. Nunca aconteceu nada comigo porque você nunca contou nada a ninguém. E eu também nunca contei, então eu estou aqui por cima da carne seca. Por que você não fez comigo? Não fez com você o que você fez comigo. Eu disse, eu fiz contigo e com milhares de pastores. Quase todos são os que mais me atacam aí nas mídias. São aqueles que eu cobri. Agora, eles podem fazer a hipocrisia deles como queiram. Eu respondo a Deus e a nenhum de vocês. Então eu prossegui, apanhei igual um cachorro doido durante aquele período todo. Sabia que as gerações mudam, as gerações morrem, e eu sempre disse, quem está me acompanhando nos últimos 23 anos, se for lá no meu portal, vai ver que eu estou dizendo, e nos programas Papo de Graça e tudo mais, eu estou dizendo, vocês estão dizendo que eu sou o herege, mas eu sei quem eu sou para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Eu estarei aqui porque quando os filhos de vocês não tiverem mais nenhum diálogo com vocês, é comigo que eles terão. Quando os netos de vocês não suportarem mais a dureza de coração, a perversidade, a inflexibilidade de cada um de vocês, eles vão encontrar em mim a graça, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Então, quem viver, verá. E eu estou justamente no meio dessa entrada, onde eu vejo uma quantidade enorme de pessoas voltando de todos os lados. E aí, para responder a pergunta do Walter, como é que a gente vai fazer nesse novo ano agora? Vamos ficar e vamos deixar esses loucos falarem sozinhos em nome dos cristãos do país? É uma alternativa. Eu, durante muito tempo, prometi para mim mesmo que eu nunca mais entraria nessa. Mas, olha, ficou tão feio que no fim do ano passado, em setembro, eu me reuni, eu convidei uns 300 amigos das antigas, que tinham sido diretores da EVB, companheiros de eventos, de congressos, gente da minha idade, alguns mais velhos, outros mais novos, ou aqueles, como o Walter mencionou, dos quais eu sou pai na fé do discipulado, e por isso é que eu sou avô e bisavô de um monte de gente por aí afora. Então eu fui convidando essas pessoas, elas vieram para um encontro que eu chamei de Fraternidade do Evangelho e propus a eles que nós nos reuníssemos sem pressa de fazer nada crescer, mas com um grupo qualitativo e que pudesse representar pela autoridade ética, moral, teológica e de consciência histórica e crítica.
E eu sei que todos esses são os melhores que tem no país. E todo mundo aderiu. E nós estamos em pleno processo organizacional. Ontem mesmo eu tive uma reunião aqui com o grupo que está formando essa diretoria de trabalho para a gente lançar oficialmente a fraternidade no início de março, até o meio de março, para o país inteiro. Aí nós vamos chamar a mídia. Muitos amigos meus já sabem, amigos da mídia, ficam me cobrando toda hora, quando é que vem a fraternidade? Porque a gente quer falar com vocês, a gente não quer ficar ouvindo esses loucos, isso e aquilo. Eu digo, não, ouçam os loucos também, nos ouçam. Mas é bom até para ter contraste. Agora, com relação a tamanho, nós estamos preocupados com a qualidade desse diálogo. E vocês vão ver logo, logo onde é que habita a sensatez, embora todos vocês já saibam, de onde é que ela vai proceder. E vocês vão ter uma referência que vai relativizar essa loucura. E aí eu estou muito animado, porque dessa vez é uma coisa leve, não tem o objetivo de assambarcar maiorias, mas de qualitativamente termos representantes de todos os grupos cristãos do país, como nós já temos. E são os melhores pensadores, os melhores e mais cultos, os melhores pastores, os melhores professores, os mais comprometidos com o trabalho social. É esse o pessoal que está aqui ajuntado, um grupo de imensa qualidade que vai se manifestar daqui a um pouco. E aí todo mundo vai ver, viu, Walter, o que nós estamos pensando em fazer. De modo que no próximo ano vai ter uma cartilha do voto ético, vai ter uma constituição ética da postura cidadã em relação à política, vai ter todo o diálogo crítico a esse respeito. E nós vamos também, se Deus quiser, entrevistar todos os pré-candidatos e candidatos à presidência da República. Eu sei que só o Bolsonaro não vai querer vir, e até o Lula, que acerca de quem eu já fiz muitas críticas, depois do dossiê Caimã e da mentira dele, foi horrorosa, ele me traiu de uma maneira nojenta, fazendo a mesma coisa que ele fez com outros. Então, eu tenho carinho pelo Lula, mas eu sei que ele não é flor para se cheirar sem proteção. E sei do que ele é capaz de fazer também, não tem nenhuma ilusão com o Lula. E também tem outros candidatos que podem ser aqueles que eu venho a votar calado. Porque uma coisa lá na fraternidade é que nós somos antibolsonaristas, mas nós nos levantamos pelo Estado Democrático de Direito contra qualquer ideologia, qualquer grupo ou qualquer partido que queira relativizar isso. Essa vai ser sempre a nossa postura, com tudo confessado, com os princípios clareados. E aí nós vamos ter conversas abertas com os membros da fraternidade no Zoom, mas abertas no YouTube e nas outras mídias, em várias redes simultâneas de divulgação para todo mundo acompanhar tudo. Então, Walter, eu creio que o ano que vem vai ser um pouco diferente do que foi 2018, onde eu apanhei quase sozinho, defendendo a Marina e batendo no Bolsonaro. E perdi 300 mil seguidores só em 2018. Então, 300 mil, meu amigo, não é brincadeira, não. Outro dia eu falei isso pro Rafinha Bastos. Falou, cara, eu nunca vi ninguém perder tanta gente de uma paulada só. Eu falei que foi durante o ano. Mas você abria as minhas mídias, você via diminuindo assim, menos. Se você ficasse 10 minutos lá, você via, tinham saído 100. Tinham saído não sei quantos, e o palavrão comendo, e os robôs soltos, batendo em mim, as mesmas mensagens repetitivas e tal. Então, a minha casca é desse tamanho. Não tem nada que eles possam fazer que me choque, que me escandalize, que me tire o sono, que coisa alguma. Então, uma das raivas que esses caras têm é que eu nunca levantei a toalha, nunca disse eu arrego, nunca nada. Eu sempre me achei maioria. Eu sempre disse a mim mesmo, Jesus habita em mim.
Então, mesmo que eu estivesse sozinho, eu continuo maioria na Terra. E é assim que eu me sinto, eu ando representando a maioria terra, representando a grande nuvem de testemunhos. E nessa certeza eu caminho em paz, sem medo de nada nem de coisa alguma. Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e das ciências da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brueggemann, do Moltmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. O Reino em Pessoa conta com o patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. Mas, Caio, eu fico feliz de perceber, né, que tem essa possibilidade que você, né, juntamente com seus amigos aí, vocês estão se juntando, pensando, né? Eu estou convidando você também para fazer parte. Você pode me cobrar isso que eu peço para te convidarem. Bom, privilégio, tá, cara. Eu acho que é maravilhoso a gente pensar, né, que, olha, parte da igreja debandou, mas não é toda a igreja, ainda existem homens e mulheres comprometidos com o projeto do reino de Deus, existem homens e mulheres éticos, porque, assim, a redação que eu vou fazendo é que, de repente, principalmente desses anos, você está falando para cá, dos anos 2000 para cá, a igreja tomou dois lados, assim, ou o neopentecostalismo mesmo, apaixonados com dinheiro e tudo mais, ou um outro grupo que tem uma aparência de piedade, mas não é tão assim, que é a perspectiva calvinista, que é um povo que... A igreja presbiteriana se transformou numa igreja retrógrada, puritana, e cheia de usos e costumes puritanos, de legalismos teológicos, de calvinismo fatalista. Ou seja, ela andou pelo menos uns 60, 70 anos para trás. De modo que é uma tristeza ver os batistas também e alguns metodistas. E na reunião desses amigos para a fraternidade, eu ouvi uma quantidade enorme de pastores me dizendo: Caio, eu concordo com tudo, mas se eu entrar para a fraternidade, eu posso perder o pastorado ou perder o meu salário. E todos os que me disseram isso eram pastores presbiterianos, batistas, metodistas, até episcopais e outros grupos assim. Para você ver como essa coisa não ficou presa ao neopentecostalismo. E mais, todos esses grupos bolsonarizaram-se. Eles não estão fazendo isso por causa de doutrina, eles estão tomando essas posições por causa de política. Estão muito orgulhosos de terem um ministro da Educação, tadinho, com muito pouca competência, mas presbiteriano lá, o André Mendonça, que é um pequeno passo para a humanidade, mas um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para os evangélicos assumir isso aqui. Tenho pena, né, da incapacidade, da incompetência e da venalidade, como isso tudo foi a preço de muita barganha para lá e para cá. Mas há muito mais do que 70 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Muito mais. Graças a Deus. Tem muito mais, meu querido. E vai crescer de novo. Tem uma nova geração que está querendo algo que tem um mínimo de genuinidade. A minha pergunta era nesse sentido, Caio, porque assim, nós plantamos uma comunidade aqui que a gente lida com outras propostas, né? Que a gente lida sem moralismo,
a gente tem um compromisso fundamental com Jesus Cristo, mas a gente entende que a vivência humana não pode ser uma vivência pesada, de culpabilidade e tudo mais. Mas o que é um recorte muito, muito comum das pessoas que chegam na nossa comunidade, nós estamos aqui em Belo Horizonte, e aí você conhece melhor a minha cidade, talvez até que eu mesmo, que é uma cidade muito fundamentalista e tal, mas são esses espectros, ou o cara ele apanha do fundamentalismo, do neocalvinismo, ou ele apanha dessa perspectiva, né, da prosperidade a qualquer custo, está tendo a sua sexualidade ameaçada, está tendo a sua sexualidade caçada, a sua existência já não é mais possível se não for num espectro da sexualidade que seja heteronormativo, binário, enfim. Então a gente tem um público que vem para as nossas comunidades absurdamente machucado com tudo isso mais e que não mais dá conta de conviver com isso, que está perdendo os vínculos familiares, afetivos, já não conversa mais com o pai, com a mãe. Pra você ter noção, a gente teve um amigo falando que a mãe dele disse a ele que era melhor que ele tivesse morrido na infância do que assumido essa... Então, diante disso, né, a pergunta seria, esses campos extremos que a igreja brasileira vai tomando, que na minha opinião não tem nada de Jesus, né, e esse povo vai correndo para onde? De vez em quando encontra uma igreja ou outra, como a gente está propondo a fazer, mas no Brasil mais profundo isso não existe, né, Caio? No Brasil mais profundo, olhe lá o que chega. E aí, como é que esse povo vive em comunidade? Como é que esse povo tem essa relação com Cristo? Porque, de uma maneira ou de outra, a igreja tem uma importância também na vida de cada ser humano. Como é que você faz uma leitura? Especialmente uma importância de natureza psicológica. A grande importância é psicológica. Nesse preenchimento de carências afetivas, na solidão para muita gente, ou é aquele senso de pertencimento que a maioria das pessoas precisa ter para se sentir andando no chão do mundo, essas coisas todas. Mas eu, por exemplo, aprendi tudo que eu aprendi não na igreja. Eu aprendi virtualmente, na leitura da palavra e no compartilhamento dela com meu pai. 2. Foi onde eu cresci mais. A igreja eu nunca ouvi. Olha, eu nunca ouvi nenhum desses que vocês dizem que são as pessoas que foram discipuladas por mim. Eu nunca ouvi ninguém pregar. Nunca ouvi. Agora eu tenho uma chance melhor por causa da internet. Mas, do contrário, aonde eu ia era eu que ia pregar. E estava todo mundo lá para assistir. Então, nem essa experiência eu posso dizer que foi fundamental para mim, nunca foi. Foi importante. Importante a comunidade, importante a relacionalidade, importante tudo isso. Mas eu ensino todo mundo que isso é importante, mas não cai no plano da essencialidade. A essência é outra coisa. E aí, por exemplo, eu creio que a igreja física está com os dias contados, do ponto de vista de algumas décadas mais, ela vai acontecer aqui o que está acontecendo na Europa. Só não acontece logo porque a educação aqui é muito mais baixa. O nível de deseducação é enorme. Nós somos um país do atraso, nós somos muito atrasados em todas as perspectivas. É um país que elege um maluco como esse e que só outro grupo de malucos evangélicos podem eleger outra coisa igual, como foi o caso do Trump nos Estados Unidos, mas era um programa bancado por evangélicos também, e pelos republicanos, que são quase todos evangélicos. Então, pois bem, nos Estados Unidos não aconteceu logo a mesma coisa, mas está começando a acontecer agora. Você lê os jornais cristãos, Christianity Today e outros jornais e revistas, ou artigos dos grandes jornais, que no mínimo uma vez por semana trazem alguma análise sobre a igreja nos Estados Unidos, você vê o processo de esvaziamento enorme, crescente nos Estados Unidos. É uma preocupação estatística agora de muita gente lá. E na Europa já é passado, já aconteceu. Eu sou do tempo que eu preguei muito em templos anglicanos, em toda a Inglaterra.
até que, de repente, eles começaram a ser vendidos para as mesquitas muçulmanas, porque não tinha mais gente para frequentar. A maioria virou mesquita, virou casa de rico, apartamento, casa de pessoas exóticas. Eu mesmo, se tivesse um templo bonitinho daquele aqui perto de mim, eu compraria um para fazer um arranjo bonito à beça na minha casa, com aquela capelinha, com os vitrais. Eu acho essa arquitetura bonita, linda. Acabou. Você vai na Alemanha, onde é que está a igreja alemã? Está nas casas, está em grupos pequenos. Na Inglaterra, a mesma coisa. Você vai... Hoje em dia, a Espanha nunca foi bom de evangélicos, mas os que sobraram estão nas casas, estão em cafés, em grupos pequenos, e, sobretudo, estão nos coletivos de internet, fazendo parte. Na América Latina vai demorar um pouco mais, porque onde o atraso é grande, a igreja supersticiosa tem mais longevidade. Aonde a ciência é maior, a igreja supersticiosa fica falando sozinha, porque não tem quem a escute, ela não tem lógica do evangelho para conversar com a sociedade, nem com as novidades que estão acontecendo na sociedade e vão ficar cada dia mais profundas, mais dilatadas e menos compreendidas pela igreja e pela religião. Menos. Papa Francisco está lá, coitado. Só não roda porque o carisma mundial dele é tão grande que a cúria não consegue fazê-lo cair fora por nenhuma razão. Mas a pressão que o velhinho sofre é enorme. E ele queria dizer infinitamente mais, não pode. Ontem ele conseguiu dizer, olha, já que a igreja não quer casar pessoas do mesmo sexo, pelo menos deve aceitar o casamento civil. E os pais devem ser generosos com os filhos. É até onde ele consegue ir. Ele queria ir muito mais além do que isso. A própria Igreja Católica, jovem, não tem mais como retornar ao Bento XVI, ao João Paulo II, nem ao Ratzinger, de modo algum. Não tem mais. É daí para frente, ou então vai ser um esvaziamento, como já estava acontecendo nos dias do Ratzinger, do Bento XVI, que a igreja estava esvaziando. Foi a ação evangelizadora e pastoral do Francisco que voltou a atrair pessoas. Eu tenho muitos amigos católicos que me dizem, eu só continuo por causa do Francisco. Isso no Brasil e no mundo inteiro. Agora, chega a hora em que nada mais pode continuar do mesmo modo, porque a mudança que o mundo está sofrendo hoje nunca houve antes. Nunca houve. Para eu não ir tão longe, de Noé para cá, nunca teve nada nem de longe parecido, cara. Da Reforma Protestante para cá, não teve nada nem de longe parecido. A Revolução Industrial foi uma brincadeira de carrinho de criança, perto do que veio acontecer com a Revolução Digital, que foi crescendo nos anos 90, explodiu no novo milênio e daí para frente. Então, o que eu penso? Eu penso que a segunda maior denominação do país, de acordo com o IBGE, são os chamados desigrejados. A maior denominação é a Assembleia de Deus da Convenção Geral, com 20 e tantos milhões, e a segunda denominação é a dos que não frequentam mais igreja, mas que dizem que são cristãos evangélicos, assistindo a mensagem na internet e se reunindo com amigos. Eu tenho, por exemplo, milhares, milhões de pessoas se reunindo nas casas. Elas pegam os vídeos e vão passando, vão compartilhando, marcam encontros. E isso o caminho da graça é só uma inspiraçãozinha simbólica. Ele não conseguiria abrigar os milhares e milhares e milhares de grupos espontâneos que vão se formando em todo lugar. Muitos desses me ouvem. Ou alguns, de acordo com a preferência, ouvem aqueles que aprenderam comigo. Mas é a continuidade do mesmo ensino, o que me deixa muito feliz e muito grato ao Senhor. Enquanto todo dia tem gente nova chegando, aprendendo tudo outra vez, de modo que eu creio que dentro de 20 anos as igrejas templo estarão por aí. Mas a igreja que mais vai crescer
é essa que vai se reunir em grupos pequenos a partir dos tropeções ou das divulgações que acontecem através das plataformas e das redes sociais. Você viu agora o que aconteceu na pandemia. Já são quase 2 anos, quase sem reunião presencial. Começa, para. E você veja que o meu ministério, por exemplo, não sofreu nenhum abalo, com ninguém indo a lugar nenhum, porque estava todo mundo em casa me ouvindo. Eu tive lives que eu fiz aqui que foram para 500 mil de pessoas assistindo na mesma hora, sem falar depois o que acontecia. Vai embora. E aí Deus toca, Deus fala. Aí a mulher do cara também se converte. Aí o filho dele diz, olha, isso aí eu aceito. E aí começam a ficar juntos. Não saem de casa, mas celebram uma comunhão. Partem um pão, bebem um vinho. Então eu acho que todo mundo vai ter que saber que o futuro não vem mais dentro de caixas de concreto. Ele vai até continuar a ter seus prédios, seus monumentos, seus templos de Salomão. A Universal é um outro enigma. Quando Macedo morrer, só Deus sabe o que vai acontecer ali. Porque com Macedo vivo, aquilo ali já é uma guerra de foice no escuro entre os bispos. E quando ele partir, não tem filho. O filho que ele tem é o Moisés, que se declarou homossexual, e eles exilaram o garoto no fim do mundo. Ninguém sabe nem onde ele está. A filha se casou com um rapaz que queria e quer ser pastor. E o Macedo está fazendo tudo para ele virar um líder, mas ele não consegue. Ele não tem carisma, não tem pegada, não tem nada disso. Então, vai ficar complicado para eles e para todos. Porque a nova geração ainda está seguindo. Afetos paternos, maternos, ainda vão, suportam ouvir algumas besteiras, saem dali meio chateados, mas dizem, não custa nada, para meu pai não ficar grilado, nem minha mãe também, mas já não estão nem com a alma posta lá. Eu vejo milhares de pessoas me dizem que me ouvem todo dia e vão à igreja para cantar. Sinto saudade dos cânticos, saudade do coral, e aí vão cantar. Tem outros que estão formando grupos de louvor em casa, ouvem, depois louvam, oram e se retiram, ou vão juntos comer fora, e sem grilo de gênero, ou com qualquer tipo de binariedade, coração aberto para a diversidade humana e para a sinceridade das confissões humanas. A meu ver, é isso que tende a crescer. Já é a segunda maior denominação e vai ser a primeira daqui a algum tempo. Agora, eu tenho prazer nisso? Não. Quem me dera em cada esquina houvesse uma boa comunidade de fé. Eu fiquei 30 anos do meu ministério, que está fazendo 50 anos o ano que vem, faz 50 anos de pastorado e de pregação. E de muita pregação e de muita intensidade. Eu não viajava em mula, na lombada de mulas, como John Wesley, como Paulo, como ninguém. Era de avião para lá e para cá, jatinho para lá e para cá, pregando em não sei quantas cidades para milhares e milhões de pessoas todo dia, fora as mídias televisivas e de rádio e tudo mais. Enfim, mas o que aconteceu agora na pandemia demonstrou isso, que os grupos pentecostais, quais foram os grupos que entraram em pânico na pandemia? Foram os grupos de natureza pentecostal e neopentecostal. Por quê? Porque eles são rodoviárias. Ali não tem famílias contínuas, onde você sepultou o avô e batiza a criança que nasceu da nova geração. É só um rodízio. Por isso é que a Universal só tem 3 milhões de membros há 30 anos. Ela já tinha que estar nesse ritmo há uns 30 milhões, com uns 30 milhões, mas não passa de 2,5 ou 3, porque ninguém fica. Passa, roda e sai, como na maioria das outras. Aí começam a abrir os ouvidos e a procurar alternativas. Mas eu ia dizendo, quando eu comecei meu ministério, pregando em 73, 74, já na televisão, eu terminava cada mensagem e os parentes de vocês mais idosos
que eventualmente me assistissem naquele tempo, me ouviam todo fim de programa paripense terminar dizendo: agora que você ouviu o Evangelho com toda clareza, eu peço a você que procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu fiz isso durante 30 anos, com uma dúvida danada, sabendo que a maioria dessas igrejas não atendiam a demanda da necessidade real espiritual das pessoas, mas eu fazia por uma questão de fidelidade comunitária. Depois eu fui vendo que algumas pessoas viviam melhor fora daquilo ali. Eu conheço muita gente no meio desses 15 milhões que estavam morrendo, querendo se suicidar. E são pessoas que hoje em dia, longe da comunidade opressora, vivem vidas psicologicamente muito mais saudáveis, muito mais felizes, muito mais livres, muito mais em paz. Então, o que eu pessoalmente invisto é no máximo de evangelho para todo mundo absorver. Eu duvido que tenha alguém nesse país com a maior quantidade de textos, de vídeos, de livros para qualquer um absorver, ler e mandar para frente. Eu posso morrer hoje, eu vou ser lido, visto e ouvido por muito tempo. E quanto mais morto eu estiver, mais isso vai aumentar. Porque os caras vão dizer: agora não tem mais perigo dele nos bater com nada novo. Então, o que ele tinha que dizer já disse. Aí vamos aproveitar, e eles aproveitam sempre, porque a hipocrisia é o que reina, geralmente. Então, meu querido, o que eu acho que vai acontecer é isso. Não creio que a religião institucional vai desaparecer, mas eu creio que a relevância dela, inclusive do ponto de vista político, vai diminuir. Eu acho que a gente não vai ter nos anos futuros o mesmo fenômeno que aconteceu em 2018. Acho que cada vez mais eu dou graças a Deus por eles terem feito essa loucura de eleger o Bolsonaro, porque isso trouxe o mérito de criar um trauma maravilhoso em milhões de pessoas, que hoje me dizem, gente que bateu pra caramba, desses 300 mil que foram embora com ódio, tem gente voltando todo dia me pedindo perdão. Perdão, eu estava cego, como é que eu não enxerguei isso? Eu digo, não tem hora para ver tudo. Eu tive uma criação diferente, por isso, e eu conheço esse cara desde 83, eu conheço até o CC dele, eu não sei como é que vocês não o reconheceram, cara. Mas agora, graças a Deus, já tem muita gente. Você vê que o grupo já caiu tão perigosamente que se ele não tomar cuidado, ele não vai nem para o segundo turno. Se alguma figura crescer um pouquinho mais, falando com mais liberdade, com mais assertividade, com mais veemência, pode tomar o lugar dele. Tanto é que ele está com pavor mesmo é do Moro, que é quem mais pode tirar votos da seara dele, não é? Mas ele anda com medo do Ciro Gomes também. Dos demais eu creio que ele não anda preocupado, mas ele tem muito medo de que até outubro do ano que vem alguém cresça só um pouquinho mais. Não precisa crescer muito, basta ser só um pouco mais, que já não o deixa nem no segundo turno. Eu não sei se é o que vai acontecer, mas eu vejo isso como algo que não é uma impossibilidade total, ao contrário, pode acontecer de fato. Então, mestre, obrigado por ter cedido esse tempo, né, para fazer essa entrevista com a gente. Foi muito bom te ouvir mais uma vez. Eu aqui, o Felipe, a gente te agradece muito, te aprendeu muito hoje. Estou com as minhas esperanças renovadas. E espero que a gente possa estar junto em breve, presencialmente, pós-pandemia. E obrigado, Caião. Amém. Com a graça de Deus, Walter, Felipe, muito obrigado. Um beijo a vocês e a todos quantos nos assistirem. Grande beijo. Deus os abençoe. Muita paz. Obrigado, mestre. Amém, queridos. Bye. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.